Êxodo 13, verso 20. Diz assim a palavra do Senhor. Assim partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia diante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. O que dirige a sua vida? Tudo aquilo que se move na terra é dirigido, é movido, é guiado por algum tipo de força, é direcionado por algo. Tudo aquilo que se move, um carro, quando se locomove, precisa de uma força que o conduza. Um prego para entrar numa madeira e assim sucessivamente. É justamente dentro dessa perspectiva que nós precisamos nos perguntar o que nos dirige. Nesse exato momento, dentro de você existe algo que te direciona, que te dá direção. Você pode estar sendo dirigido por uma pressão, por um problema, uma enfermidade, ou até mesmo um desejo, uma ansiedade, um prazo, um limite, uma incerteza. Existem centenas de tipos diferentes de circunstâncias, de valores e emoções que podem dirigir a vida de uma pessoa. Muitas pessoas estão sendo guiadas pela culpa, muitas estão sendo guiadas pelas pressões, pelo rancor, pela mágoa, pela ira, ou quem sabe pela raiva, ou até pelo medo. Muitas são guiadas pelo materialismo, pela necessidade de aprovação. Uma das maiores derrotas na vida do ser humano é ter uma vida vazia, sem direção, sem propósito, sem saber para onde está indo. As pessoas, elas vivem cansadas, frustradas, muitas delas na jornada da vida simplesmente deixaram a vida os levar. E uma das piores características de uma vida vazia de Deus é justamente essa falta de esperança, de perspectiva, uma vida sem propósitos, uma vida que simplesmente passa sem deixar saudade, passa sem deixar nenhum legado. Quando nós temos a nossa vida dirigida por Deus, pelos seus propósitos, nós temos perspectiva de futuro. E nesse texto de Êxodo, no capítulo 13, nós vamos encontrar justamente o povo de Deus sendo dirigido pelo Senhor. É interessante, ao notarmos o texto, desde os versículos anteriores, que quando Faraó permitiu que o povo saísse em direção ao deserto para buscar o Senhor, imediatamente o Senhor providenciou uma forma de guiá-los por aquele caminho. O texto do qual nós lemos diz que eles eram conduzidos por uma nuvem, uma coluna de nuvem que os guiava pelo caminho. Durante o dia e durante a noite, essa mesma coluna era uma coluna de fogo que iluminava para que eles caminhassem de dia e de noite. Só que nessa caminhada, esta mesma nuvem conduz o povo por caminhos que muitas vezes nem eles mesmos imaginariam. Quando nós estamos sendo guiados pelo Senhor, às vezes nós somos guiados por caminhos mais longos. O próprio texto nos revela isso, que quando eles saíram do Egito, Faraó os permitiu ir, eles passam por um caminho onde talvez nem eles mesmos estivessem preparados para passar por ele, mas o Senhor os conduziu por ali. O Senhor os levou por aquele caminho, mostrando a melhor direção. Talvez o caminho mais perto, o caminho mais curto, seria a escolha dos especialistas, dos geógrafos ou de qualquer pessoa que tivesse estudado e conhecesse o caminho até o deserto, até Canaã. Mas a palavra do Senhor diz
que Deus os fez rodear pelo caminho do deserto do Mar Vermelho. Eles encontraram várias situações, e é aqui que nós vemos a sabedoria de Deus em guiar o seu povo. Porque quando Deus os faz caminhar por um caminho mais longo, Deus os está livrando de dificuldades que eles mesmos não imaginariam. Deus estava os protegendo de perigos que eles não conseguiam enxergar. A rota pela qual eles trilharam, que era a terra dos filisteus, a rota que levava à Filístia, apesar de ser o caminho mais curto e mais fácil, talvez até mais lógico, era justamente o caminho que poderia levá-los à morte. Além de ser o caminho mais fácil, era o caminho que poderia levá-los à sua destruição. Eles poderiam ter sido completamente exterminados pelas guarnições egípcias ou até mesmo pelos guerreiros filisteus. E sabe o que é pior? Eles não faziam a menor ideia do perigo que eles corriam. Mas a sabedoria de Deus em guiá-los e protegê-los do perigo, guiando-os pelo caminho mais longo e até mais difícil, faz com que nós possamos entender que quando nós temos a nossa vida dirigida por Deus, nós estamos sendo protegidos o tempo inteiro. Deus é sábio para nos poupar de tentações que nós não conseguimos suportar. Eles passaram por situações que, se eles defrontassem com a guerra, talvez eles se arrependessem e voltassem para o Egito. Foi esse o desejo deles, o desejo de voltar. Deus queria que aquele povo, ao se defrontar com a guerra, ele não fosse tentado a desistir. E Deus sabia que eles não estavam preparados para isso. Então Deus sempre vai agir desta maneira. Deus sempre vai nos proteger de perigos que nós não estamos vendo, de tentações que nós podemos não suportar e de lugares que nós podemos imaginar que nós vamos conseguir vencê-los, mas nós não conseguiremos. Por que Deus nos protege de perigos inimagináveis? Por que Deus nos poupa de tentações insuportáveis? Por que Deus nos prepara para tudo isso? Porque Ele quer nos levar para lugares imponderáveis. Ele nos guia, nos provê direção, Ele nos mostra o caminho, porque Ele sabe para onde Ele está nos levando. O tempo inteiro nós estamos sendo cuidados pelo Senhor. Nada melhor do que ser guiado por Deus, o que guia a sua vida. Se você permitir que o Senhor conduza a sua vida, te mostre o caminho, você receberá o cuidado do Senhor. Então, seja feliz no caminho, mas obedecendo a direção de Deus para a sua vida.